queridos ouvintes. Está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 89, chamado Fracasso de Pedro. Eu sou Alcide Júnior e estarei fazendo o estudo com vocês. Inicialmente, faremos a leitura da mensagem do Emmanuel e, na sequência, faremos os esclarecimentos necessários para que a gente possa entender a essência da mensagem de Emmanuel. E diz a mensagem: o fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do Mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil nesse particular é o exame da sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações, em razão de continuarem desatentos. Informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o Mestre de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças, por acompanhar o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamados a testemunho importante, demoravam-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras entre os servos das convenções utilitaristas, assentando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes, nessas condições, naturalmente fracassarão, chorarão amargamente. Então vejam, essa é a mensagem do Emmanuel, extraída de um trecho do Evangelho de Mateus, que está lá no capítulo 26, versículo 28, que diz: E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Então vejam, amigos, que essa é uma mensagem que ela vem falar de fracasso, vem citar o êxito, né, em comparação ao fracasso, que também tem as suas razões, que ele chama aqui de positivas, né? Ou seja, para expressar que existe uma razão para aquele fracasso. Né? Vem falar de queda moral, de invigilância, de desatenção, vem falar o quanto nós ainda estamos acompanhando o Cristo à distância, muito embora já conheçamos aquele evangelho tão consolador e a gente reconhece isso, mas para alguns quesitos dele, a gente ainda se demora, a gente ainda está no pátio só observando tudo aquilo ali. Vem falar dos testemunhos, né? Aquele testemunho que Pedro foi convocado a dar sobre o Cristo e se negou. E quantas vezes nós somos chamados a dar esse testemunho e a gente nega, a gente se demora, a gente não está ainda aceitando o trabalho da divulgação do Evangelho de Jesus, porque nos julgamos ainda não preparados, como se nós já estivéssemos totalmente prontos. O que o Cristo espera de cada um de nós é que nós possamos propagar aquilo que já aprendemos. E quanto mais a gente propaga, mais a gente divulga, mais a gente internaliza ele nos corações, porque a gente vai aprendendo pela repetição. Ele vem falar também do medo de perder as gratificações imediatistas, né? Então, qual foi o medo do Pedro naquele momento? Né? O que ele pensava perder? O Cristo já estava ali, era preso, fadado a minutos, a horas depois ali para o seu Calvário. O que restaria para Pedro, senão a permanência saudável na vida? Então, caberia a ele a negar. Mas, na verdade, a gente vai compreender que quando ele nega o Cristo, é exatamente essa nossa desatenção que o texto fala, a nossa invigilância, a nossa falta de fé,
Cristo pediu a todos eles para crerem nele o tempo todo. Mesmo que a gente não compreenda ainda alguns desígnios de Deus nas nossas vidas, a gente precisa acreditar no Mestre, de que há uma felicidade, de que não estamos sozinhos. Ele mesmo disse aos apóstolos quando partiu, que não os deixariam sós. Na sua oração do horto, ele pede a proteção do Pai, não está ali pedindo para que ele dê benécias, né, que dê uma vida farta, uma vida de comodidade, né, de acomodação, mas sim uma vida de luta. Em cima dessa luta, a presença de Deus. E é isso que falta para o nosso entendimento. Então, para que a gente possa realmente ter alguma compreensão, a gente vem se perguntar o que é fatalidade? Porque a gente tem a tendência de dizer muitas coisas na vida da gente que aquilo ali foi uma fatalidade. Mas a gente sabe que fatalidade é algo que é inevitável na vida da gente. É algo que é como se tivesse ocorrido por determinação do destino. Quando, na verdade, a gente vem saber que nós é que fazemos o nosso destino. De acordo com as nossas escolhas, nós estamos fadados a ir para um caminho ou para outro e assumir determinadas ocorrências, determinados eventos que ocorrerão nas nossas vidas. E a isso tudo a gente vem chamar de fatalidade, né? E aí, para a gente poder compreender melhor ainda, o Livro dos Espíritos, lá na questão 851, ele faz a seguinte pergunta, o Kardec. A fatalidade dos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados, nesse caso em que se torna o livre-arbítrio. Veja só a pergunta de Kardec aos espíritos, né? Então, todos os acontecimentos estão pré-determinados. Tudo o que acontece na minha vida, há uma predestinação, destino para aquilo ali, ou eu conduzi a minha vida para determinada fatalidade. A gente precisa estar compreendendo essa questão 851, que a gente vem observar bem na resposta, que é muito claro, para a gente poder começar a ter um entendimento melhor sobre as ocorrências das nossas vidas, quando ele diz: a fatalidade não existe senão pela escolha que fez o espírito, em se encarnando de suportar tal ou tal prova. Então vejam que vários acontecimentos da vida da gente é uma consequência da escolha que eu fiz pela natureza da prova. Então eu escolho determinadas provas, mas eu não posso fechar dentro do pacote tudo que possa acontecer ali dentro. E vai acontecer algumas coisas, porque faz parte daquele gênero de prova, que é isso que o Kardec vem colocar aqui. Mas ele chama atenção para uma coisa quando ele diz: escolhendo, ele faz uma espécie de destino, que é a consequência da posição em que se encontra. Falo das provas físicas, porque para a prova moral e tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de resistir. Então, para as provas, né, morais, a gente pode fazer a escolha pelo bem e pelo mal, que nós já conhecemos. Agora, as provas físicas ficam um pouco mais a desejar determinadas situações. Mas a gente me pergunta assim, mas como é essa natureza de prova que a gente está vivendo na vida, né? O que está por trás de tudo isso aqui? E aí a questão 862, 864, 865, ela responde isso daqui. Porque vejo que na 862 ele vem falar de pessoas que não têm sorte. Aquela pessoa que nada dá certo para ele. Mas por que é que essa natureza de prova, esse conjunto de situações que vai aparecer na vida dele, sempre cai nessa situação de perda, de erros? Simplesmente porque ele está ali testando a paciência e a resignação. Na 864, são pessoas que têm sorte para tudo. O que ele está testando ali? Por que para um eu não tenho sorte, para outro já tenho sorte ao extremo? Então ele vem falar ali que ele está ali testando o sucesso que embriaga. Então, quanto mais a gente vai se orgulhando dessa possibilidade, dessa facilidade que tudo me acontece, eu estou trabalhando o sucesso que embriaga, que destrói facilmente a pessoa. São provas fáceis? Não são provas fáceis, são provas difíceis. Na 865, são os que nada fazem e ganham tudo com facilidade. O que ele está testando ali também? O orgulho e a cupidez. Então vejam que vai acontecer coisas na vida da gente que são decorrentes das escolhas das provas que nós fazemos.
E por que nós estamos fadados a essas escolhas? Por que nós precisamos passar por esse tipo de prova? Porque nós somos ainda invigilantes. Nós estamos ainda distantes daquela felicidade que o Cristo pregou, e ele disse que a felicidade não é desse mundo. E como é que a gente pode entender que a felicidade não é desse mundo? Por que essa felicidade não pode descer desse mundo? Porque a felicidade, ela é um mundo, perdão, ainda é de provas e expiações. Ou por provas ou expiações, aquilo que a gente acabou de decorrer aqui, ela é resultado da nossa imprevidência, dos nossos afastamentos às leis divinas. Então, óbvio, se eu sigo a lei divina, eu pelo menos minimizo o risco todo de uma ocorrência pior para a minha vida. Porque quanto mais eu me distancio do Evangelho, mais eu me materializo, digamos assim, nas paixões do mundo. Enquanto eu estiver envolvido com as paixões do mundo, eu sou fadado a essas situações todas aqui. Então veja que o Pedro estava ali, e uma outra coisa, as advertências que são feitas. O Evangelho de Jesus, que é o manual para a nossa condução de vida, ele tem advertência do começo ao fim. O Cristo estava ali com eles, e ele disse, tu me negarás. E ele disse, não, eu jamais faria isso. Então são as nossas negações. Eu amo o Cristo, jamais eu faria qualquer, eu o negaria em alguma situação. Mas essa passagem do Pedro, a negativa, o que Jesus vem trazer para a gente são os nossos fracassos morais. Porque nós ainda estamos com medo de perder as gratificações imediatistas, como o Emmanuel fala aqui no texto. Então, quando eu estou correndo o risco de perder o bem bom da vida, digamos assim, eu freio. Porque eu não estou pronto ainda para as renúncias que o Evangelho me exige. Então, quando eu estiver pronto para essas renúncias, quando eu estiver pronto para realmente perceber que eu preciso tirar da minha vida todos os vícios que eu ainda alimento, quando eu lembrar que eu preciso passar pelas vicissitudes com mais resignação, aí eu vou ter uma felicidade mais relativa, como prega o Livro dos Espíritos, porque nós não temos felicidade pronta ainda. A Amélia Rodrigues, no livro Vivendo Jesus, ela vem nos dizer que essa felicidade que a gente tem é um repouso entre os desgastes que a gente tem durante toda a nossa existência. Mas a gente pode ter uma felicidade relativa, sim, como diz o Livro dos Espíritos, quando a gente busca praticar o Evangelho de Jesus. Então, se Pedro tivesse realmente atentado para os ensinamentos de Jesus, se ele estivesse realmente ainda ligado à fé, porque ele vai desenvolver isso mais adiante, está aí mais uma prova para Pedro, para ele poder aprender sobre essa fé, aprender sobre essa crença. Foi necessário uma fatalidade para que ele pudesse passar por essa prova de aprender. É daí que ele se levanta e constrói toda a igreja do Cristo. Mas a gente precisa lembrar que essa desatenção, ela nos traz um prejuízo muito grande para nós mesmos. E a gente fica blasfemando algumas vezes, culpando o Pai Criador por algumas ocorrências das nossas vidas. E a gente diz, se isso sempre acontece comigo, por que isso acontece comigo? Né? Como se tivesse predeterminado. Mas qual é a beleza da vida se tudo estiver predeterminado? Dessa forma, nós perderíamos o livre-arbítrio. E a gente tem o livre-arbítrio exatamente para exercer a escolha. Porque a partir da nossa inteligência, a partir do conhecimento sobre o bem e o mal, a gente começa a ponderar algumas decisões na vida e passa a tratar a vida com essa beleza, com a prudência, com a resignação que a gente precisa para tocar e deixar a nossa vida muito mais tranquila, uma vida mais amena, que não vai nos causar qualquer tipo de atropelos mais sérios como os que a gente já vivencia, porque sabemos que a gente precisa passar por essas tribulações, está lá as bem-aventuranças contadas pelo Cristo no monte. Então a gente já sabe como trabalhar todos esses desajustes que acontecem na vida da gente. E assim, essa foi a nossa contribuição para o livro Caminho, Verdade e Vida. Amanhã nós trabalharemos o capítulo 90, chamado Ensejo do Bem, aqui na web rádio divulgar.net. Muita paz, meus amigos.